A gente fala muito de evolução, pô, a ciência, a tecnologia evolui absurdamente. O ser humano, biologicamente e mentalmente, não. Ele é o mesmo de 2.000, de 3.000 anos atrás. Ele quer as mesmas coisas. Me fala uma necessidade, eu desafio qualquer um aqui. As emoções são as mesmas, necessidade que o ser humano tem hoje que ele não tinha 2, 3 mil anos atrás. Jogar tigrinho. Mas ia não, ser outro vídeo. A necessidade é a mesma. É ganhar dinheiro, é ter entretenimento. Um vício, né? A necessidade é a mesma. A forma é diferente. Verdade. Não existe necessidade nova. As emoções não são se as mesmas, cria né? necessidade. Total. Entendeu? Tem razão. O Japão, eu acabei de ver aqui. Troca, pelo amor de Deus, troca pra ele. Põe uma gelada pra ele. Não, por favor, Léo. Põe uma gelada pra ele aqui. O Japão começou com um negócio chamado imposto sobre solteiros. Você não quer não, Júnior? Uma geladinha, alguma coisa gelada? Um Guaraná? Não. Tô evitando açúcar, já foi minha cota. Mas enfim, o imposto sobre solteiros é um negócio muito louco. Porque o cara também, que se ele ficar sozinho na dele, o governo não acha isso muito bom. Valeu. Por vários motivos, né? A gente sabe que, por exemplo, se o homem trabalha para a família, é muito mais responsável, ele tem que trabalhar mais horas, ele tem que se desdobrar. Em diversas vezes ele passa a necessidade e os desejos da família, do filho e da mulher na frente do dele. Sim. Então ele é um cara também que ele é um cara mais funcional, melhor dizendo, né? Mas no Japão a quantidade de homens solteiros é tipo 40%, cara. Caralho. É um negócio bizarro. Acabar o Japão, porra. E quase desses 40% aí, pelo menos metade, né? Metade de 40 seria 20%, então, de todos os homens são homens virgens. Tá, porra, qualquer idade. Não, tem um fenômeno chamado hikikomori, que são os caras que eles vivem vegetando dentro do quarto. Então os pais, eles trabalham, aí o moleque, ele tentou trabalhar, não deu certo, tentou uma outra coisa, não deu certo. É um cara mais inapto, né, de diversas formas. Alguns até têm uma certa neuroatipicidade, tipo autismo e tudo mais. Mas assim, é absurdo a quantidade de homens jovens que estão morando com os pais e não saem do quarto. Aí o pai só chega, bota a comida no prato, o cara come, ele compra coisas pela internet, não sai de casa. Nossa, então na minha época você apanhar isso aí, o pai não ia ele dar comida, fica dá porrada. Ele fica só jogando no computador. E aí, só no Japão tá dando isso? Não, é que assim, são fenômenos diferentes. O Japão tem um negócio chamado lag cultural, né? A gente tá há 20 anos do Japão e há 10 anos da Europa e Estados Unidos. Olha. Então tudo que tá acontecendo lá, tipo, chega aqui 10 anos depois. Ou um pouco menos, dependendo da presença virtual daquele fenômeno, né? Então a Red Pill, por exemplo, que chegou no Brasil 7 anos depois dos Estados Unidos. Mas tudo isso chegou a ser? Porra. Chegou. Caramba. Se a gente for analisar mesmo, a Red Pill chega no Brasil em 2018. Então isso que a gente ia falar naquela hora, inclusive, como é que chegou no Brasil, então? Você chegou, você viu de gringo? Ou você não, viu é uma série de coisas, ao mesmo tempo foi acontecendo? Não, foi uma série de coisas. Todo dia eu dou uma resposta diferente. Na verdade, em paralelos, né? Em paralelos. Por exemplo, eu sempre falo que um dos caras que me colocou na Red Pill foi o Luiz Felipe Pondé. O Pondé fez isso. No livro dele chamado Guia Politicamente Correto da Filosofia. Tem um livro que ele fala sobre casamento. Tem um capítulo que ele fala sobre casamento. E ele fala sobre por que os casamentos acabam. E aí você pensa que no Brasil, quem não parou pra analisar os dados, é porque o homem é agressivo, porque o homem que abandona a mulher, ele que trai a mulher e tudo mais. Só que 75% dos casos é a mulher que quer separar. Sim. É porque talvez as condições beneficiem mais ela. Tipo assim, por que a mulher vai querer... Não, é porque a mulher não gosta do casamento, cara. Não gosta do casamento? Não. Mas não é uma ilusão que ela tá tendo ali por conta das facilidades? A mulher ela gosta, melhor dizendo, né? Corrigindo. Ela gosta do casamento, mas não necessariamente gosta de estar casada. Isso eu tô falando da mulher brasileira, porque eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso. Ela não gosta de estar casada porque o casamento pra mulher significa que ela vai lavar a roupa, ela vai cuidar de casa, ela vai fazer coisas... E se ela tiver empregada, por exemplo? Se ela estiver empregada, ela vai continuar gerenciando a casa, ela vai ter que fazer a compra no mercado, ela vai ter que fazer coisas, certo? E essa não é uma vida tão glamurosa assim, entendeu? Agora, o casamento pra mulher é uma coisa muito importante. Então as mulheres querem casar, elas querem saber que no dia ela vai estar com o vestido que ela sempre sonhou, o casamento do jeito que ela preparou, ela quer que as pessoas olhem pra ela quer tudo do jeito dela, a mulher gosta da ideia do casamento, mas não necessariamente está casada. Entendi, Entendeu? São coisas diferentes. Então essas contradições existem muito no Brasil. Isso eu tô falando de modo geral, tá, gente? Antes vocês me cancelem aí. Sim. Mas assim, o Brasil tem alguns problemas, que é o mesmo problema do tigrinho, que é o mesmo problema do Brasil ser um país onde as pessoas não sabem investir, entendeu? Que é sempre um pulo do gato e assim vai. O Brasil é um país que ainda tem uma parcela da população jovem, e essa parcela de população jovem pegou um governo com um histórico de inflação. Então, só você ver o que aconteceu com a nossa moeda nos últimos anos. Se você tem um governo com histórico de inflação,
dos anos 80 pra cá, todas as moedas sempre desvalorizaram, né? Sim. A gente viu recentemente que o real desvalorizou tanto que em 5 anos o HB20 custava 50 e agora custa 96. Caraca, velho. Entendeu? É o dobro, mano. É tipo isso. Por que eu tô falando isso? E as pessoas entendem, então, que acumular no Brasil não vale a pena. Sim. Então as pessoas gastam não vale tudo a que pena. elas têm. Sim. Então por que as pessoas gastam tudo que ela tem? Já que não vale a pena acumular, não vale a pena trabalhar pra isso. Aham. Então tudo que é coisa de longo Mediatismo, prazo não né? vale a pena. Inclusive o casamento. Sim, que loucura. O casamento é uma coisa que você É uma coisa- uma constrói questão política no também, longo né? prazo, certo? Tá. É uma relação de confiança, Sim, de sim. parceria. É um investimento que também, você precisa né? investir. E aí você tem que, você tem que fazer o quê? É. Rejeitar prazeres momentâneos, prazeres imediatos, buscando um bem maior que seria no futuro. Total. Então, todas essas dinâmicas são inviáveis para a mente do brasileiro. O brasileiro não consegue pensar nisso. Então, já que o brasileiro não consegue pensar 5 minutos na sua frente, ele também gasta tudo que tem e aproveita todas as oportunidades que tem. Então, se torna um país muito propenso à traição, à promiscuidade. E são essas coisas que impactam no casamento, entendeu? Doideira, uma questão cultural. Então, né? até o fato de um dia só a pessoa não tá 100% feliz, aquilo ali pra ela, o casamento já vira uma coisa... Até porque hoje ruim. também, eu achava que ainda a traição era a maior causa de término, mas nem é, né? Não. Porque É nem dinheiro. descobrem, né? É dinheiro. É dinheiro. Dinheiro é a maior causa. Você não acha que tem um certo conformismo cultural por parte das mulheres? Assim, no sentido, o homem, eu entendo, eu tenho uma percepção do homem ser mais personalista. Ele gosta das coisas do jeito dele. Então você vai mandar uma atividade qualquer tal, ó, é feito assim. Ele vai mudar, ele vai adaptar aquilo a ele. E a gente vê isso tudo. O homem compra um carro, ele quer estilizar, ele quer fazer pra ele. Né? O homem ele é muito personalista. E a mulher ele é mais conformista. Me dá a impressão. Ela faz as coisas do jeito que sempre foram feitas. Porque tem uma coisa que eu brinco, que fala assim, imagina que fosse o contrário. A mulher tinha que sair pra trabalhar, porque você vai trabalhar, a gente tem atividades diferentes, tal, em muitos trabalhos. Nós aqui todos temos. Conhecemos pessoas diferentes, então é uma coisa que você vê muita... é até divertida. Você vê muita coisa nova, é muito legal. Aí imagina que fosse o contrário, a mulher que trabalhasse fora e a gente ficasse todo dia, tivesse as mesmas tarefas. O homem não ia fazer desse jeito, ele ia ficar assim, pô, vamos amanhã limpar nós dois a sua casa, amanhã você limpa... A gente ia criar a forma, não ia fazer daquele jeito, a gente ia personalizar. Ah, o jantar, vamos fazer hoje na tua casa e leva pra mim, amanhã a gente faz aqui. A gente ia inventar coisa. O homem, ele é muito personalista, inventivo. Você não acha que não tem uma certa passividade cultural Então, o que acontece? Eu vejo, na verdade, duas coisas. Eu vejo que as mulheres, elas têm também o lado delas no reino da família e da casa. Então, assim, como, por exemplo, educar os filhos, etc., as mulheres, elas têm uma visão de que, tipo assim, o pai pode estragar se você desautorizar, por exemplo, a mãe, né? Então, existe aquela coisa de um não falar sobre a palavra do outro. Sim. Só que o ponto é, a mulher sabe coisas, por exemplo, qual que é o melhor horário para tomar banho. Qual que é o melhor horário para isso? Então, eu tô dizendo que nessa questão de como criar os filhos, as mulheres querem as coisas do jeito delas. E outra coisa também, por incrível que pareça, o marketing sabe muito bem disso, as mulheres são mais consumidoras que os homens. Sim. Elas são mais consumistas, elas gastam mais, né? Então, por isso que 80% da propaganda mundial é voltado pra mulher. Inclusive, o quê? Reforma de casa. Então, tem muita mulher hoje fazendo reforma de casa, youtuber, influenciadora. Elas que querem, o homem não quer. Você quer sua casa? Você quer sua casa ali, pá. Você não quer dor de cabeça e tudo mais. Mas a mulher, ela quer sempre trocar uma... Aí tem que trocar a cortina. Aí troca o piso. Aí daqui a pouco, não, esse piso aqui precisa trocar agora tal coisa da cozinha que não combina. Entendeu? E aí agora chegou um novo modelo de alguma coisa. Tá sempre pensando em algo mais. Então as mulheres também querem as coisas do jeito dela. Quando o assunto tem a ver com... O homem troca porque quebrou. A mulher troca porque cansou, né? Então, é engraçado que ele tava vendo essa... Eu acho que eu vi um corte até de vocês, acho. Não sei, daquela menina lá que era paniquete aqui. Do Léo Lins lá. Não. Não? A Aline Mineiro. Eu fiquei pensando, cara, aí eu vi um corte lá de vocês. A menina tava fazendo um monte de exigência. Porque o cara tem que ser já rico, bonito, feito. Que ela não é babá de ninguém, não vai ajudar ninguém a crescer. O cara tem que ser foda. Imagina o cara mais foda que você imaginar. Pra ser humilhado em rede nacional com ela vendo no bagulho do outro, cara, não entendi, caralho. Você precisa ser foda pra ser humilhado por ela, cara. A Fernanda Lima tava insatisfeita com o Rodrigo Hilbert, que é o cara que caça o animal pra fazer a comida. É o cara que constrói a cadela pra ela casar. Eu falei, se a mulher tá insatisfeita com o Rodrigo Hilbert, eu tô ferrou. Né? O Kaká também, não foi, cara? A mulher enjoou do Kaká, o cara é bonito, rico, inteligente. Falei, eu nem vou procurar mulher mais. Esse daí. Porque se o Kaká não tá satisfazendo as mulheres, eu vou ficar em casa. O pessoal fala muito, quando a gente fala dessas questões das mulheres, que a gente pega muito pesado e tal. Mas, cara, quando a gente fala da hipergamia da mulher,
E por que as mulheres pedem mais divórcio? Por que elas são mais... As mulheres são mais consumistas? Porque elas são mais insatisfeitas. E a hipergamia vai falar que a mulher sempre quer o andar de cima. E é uma coisa muito louca que existe um estudo, uma comparação entre o nível de felicidade de alguém, tá? Qual que é o nível de felicidade de uma pessoa? Verdadeiramente falando, tá? Esquece as respostas politicamente corretas. Você tem que ser um pouquinho melhor que o seu vizinho. A famosa grama mais verde, né? Que maravilha. Se você tiver um carro melhor, um cargo melhor, tiver, sei lá, uma casa melhor do que o seu vizinho, tá ótimo. Você já sente sucesso. Pra Então, assim, se você for um cara que tá morando, meio que você mora e... Vamos supor lá, numa quebrada. Mas entre as pessoas que tá lá, você tem uma condição financeira melhor, o seu nível de felicidade é lá pra cima. Aí você sai daquele bairro afastado, insalubre e com picos de violência, mas sem iluminação pública. Você sai daquilo ali, vai pra um bairro melhor, mas lá você é o mais pobre, você se sente merda. Sim. Loucura, né, velho? E isso daí, novamente falando, as mulheres são mais emocionais do que os homens são mais racionais por questões óbvias, né? Por capacidade cerebral, de tamanho, o foco, genética, né? o foco do homem é em resolver conflitos, problemas, é mais objetivo. E também o homem tem mais testosterona, então ele tem mais capacidade de concentração e foco. As mulheres são mais emocionais, então elas acabam sentindo isso mais do que a gente também. Então existe uma coisa dentro da disputa intrasexual feminina, que as mulheres, elas têm uma competição e por isso uma rivalidade que culmina em sabotagem, em fofoca, assassinato de reputação, muito mais do que os homens. Muito mais, total. A maioria... trabalhar com mulher é uma coisa, trabalhar com homem é outra. Sim, você pode perguntar para as próprias mulheres. Sim, elas não admitem muitas delas, uma violência associada ao homem que inibe isso no homem. Porque se o cara vai falar mal de mim, ele vai lá e me desmoraliza falsamente, ele faz falso testemunho. Eu vou lá e meto a mão na orelha dele. Isso, né? Então, o fato de você ter uma violência associada ao homem não inibe isso no homem. Isso daí é o porquê elas desenvolveram essa ferramenta. Elas desenvolveram essa ferramenta por causa disso mesmo. Já que uma mulher não pode te bater, ela pode falar mal de você pra alguém ir lá e te bater, por exemplo. Ou te penalizar de alguma forma, acabando com a sua moral sobre o grupo, né? A tribo diz muito sobre isso. Mas elas desenvolveram essa ferramenta por causa disso, de proteção. Mas por que elas fazem isso? Né? Tem a Universidade de Israel, lá em Tel Aviv, e uma universidade britânica fizeram um estudo em parceria, onde eles mandavam 2 currículos de mulheres, um com foto e outro sem foto. E com foto era uma foto de uma mulher bonita, tá? Top. O currículo com foto da mulher bonita era muito mais rejeitado do que o currículo sem foto. Caralho! Com a mesma experiência, mesmo tempo de graduação. Achei que ia ser o contrário. Não. Sabe por quê? Quem que fica em RH de empresa? De escritório, corporação? Mulher. Boa, fechou. Então as mulheres se sabotam muito mais e atrapalham a vida dos outros muito mais do que os homens. Total, entre elas mesmo, elas ficam muito naquela luta. Inclusive os homens ajudam muito mais as mulheres também. Esse estudo concluiu que, por exemplo, diferentemente do que as pessoas pensam, se uma mulher tá lá, por mais que ela seja bonita e tal, nenhum homem pensa que ela tá lá só porque ela é bonita. Só porque ela tem um corpão. Nenhum homem pensa isso. Ela pode ter o corpão e chamar atenção, mas ela também tem capacidade de estar lá. O homem pensa dessa forma. Pensa que, na verdade, a pessoa encontrou as duas coisas juntas. Mas as mulheres, elas pensam que, na verdade, aquela mulher tá lá porque ela deu pro chefe, entendeu? Porque às vezes também é verdade. Mas não muda que... Às vezes pode ser verdade. E também é porque elas quiseram. Se elas tivessem uma política de não me olha, acabou. Elas que decidem. Todo o circuito, como é que funciona, né? Todo o modus operandi, ela que decide. Se elas falarem amanhã, canalha não existe mais, canalha não trepa mais, acabou, canalha. Elas que mandam, a gente não vai agarrar, a gente não tem voz. Mas isso aconteceu. A gente pode olhar pro lado, velho. Muito em Hollywood, por exemplo. Mulheres, elas aceitaram. Por exemplo, ela se prostituiu. É uma prostituta. Ela se prostituiu por um papel. Isso. Aí ela ficou famosa, cresceu e tal, não sei o quê. Depois falou: mas o cara, olha lá, ele me assediou, ele é o culpado. Pô, você tirou a vaga de uma pessoa competente, porque você se prostituiu. Sim. Né? Uma outra mulher não aceitou, e por isso que ela não teve a vaga. Se nenhuma mulher aceitasse. Não teria isso. Então as prostitutas, elas criam esse mercado. Porque era só nenhuma aceitar. Então ela tira a vaga de uma mulher competente, que realmente tinha talento, e depois ela reclama e o culpado foi só o cara. Sim. Se é pra você ter oferta, tem demanda. Faz total sentido, né? Assim, é inquestionável, logicamente. Mas no dia a dia, o que diriam de desculpa pra isso é que naquele no Vamos Ver, a mina parece uma oportunidade, ela tá precisando pagar conta. Ela tem que entrar pro papel da minha vida.
E eu vou ter que ser legal com aquele carinha ali. Oportunidade. Aí, então, é foda, né? É o caso É por isso que a mulher não podia trabalhar fora. O cara falou, não quero ninguém dando em cima da minha mulher, mas eu vou pagar tudo. Sim. Hoje em dia, eu tô com medo de a gente tomar uma porrada aqui de alguma... Não é nada, o pessoal que já... Tem muita mulher aqui no Então fala coisa pior do que eu. Tem um caso de o marido da Giovanna Antonelli. Acho que é ex-marido agora, eles separaram e tal, mas enfim. Ele era diretorzão lá na Globo, né? Todo mundo sabe. O cara é diretorzão na Globo. Aí a história é que o cara recebeu uma proposta de uma mulher aí pra fazer, eu quero entrar na Globo, não sei o que. Se você quer rir, tem que fazer rir, né? Aí ele foi lá, pá. E aí a mulher era uma péssima atriz. Péssima. Só que aí ele pegou e foi lá e comeu a mulher e ela falou assim, que agora me dá a minha parte, né? Só que aí ele não conseguia colocar ela na novela. Tão ruim que ela era. Aí ele colocou ela pra fazer um teste, ela foi reprovada. E processou ele. E processou. Acusou ele. Vocês ouviram que isso aconteceu na universidade? Que Falou que o cara tava assediando, sendo que, porra, isso aqui não é assédio. É caso de Procon, velho. Teve um caso na universidade aqui, saiu até no jornal, vocês podem procurar. A aluna lá precisava fazer o TCC, já uma mulher adulta, tal, precisava fazer o TCC, meio burrinha e tal. E o professor falou, eu faço pra você e você dorme comigo uma vez por semana. Então toda semana ele, porque ele ia fazendo, é um trabalho contínuo. Rapaz, demorou, esse TCC demorou um pouquinho mais que normal. Só que a mulher era casada. E aí o professor fez o TCC, só que o professor também, não sei se ele fez nas coxas, ela não foi aprovada no TCC. E aí ela denunciou o professor. Devolve, né? Ao contrário, como só que ela era casada. E aí o marido ficou sabendo. Meu Deus do céu, cara. Então, e tem mulher que ela já chega com a proposta, não é que ela foi assediada. Ela já chega com a proposta oferecendo isso. Aí que eu falo, uma vez, quase que eu também deu ruim, ainda bem que eu também sou meio bastidores, não dá tão ruim pra mim. Mas eu falei que a mulher promíscua, pra mim, era igual o homem estuprador na nossa sociedade. Porque, mano, se o homem fizer o que ele faria na selva, que é agarrar e transar, é um absurdo, é um estupro. Sim. Se a mulher fazer o que ela fazia na selva, que é sair seduzindo, o fenômeno fazer todo mundo idiota, ainda mais com os caras amarrados, é pior que na selva. Na selva ainda ela tem que parar uma hora, que é dar ruim pra ela. Agora aqui os homens estão tudo amarrados, velho. A gente tá necessitado, ficando doente. Elas vêm, fazem o que querem, do jeito que querem, abusa daquele. Não tipo de abuso, de quem tá fisiologicamente impossibilitado, elas sempre souberam disso. O homem não pode ver um rabo de saia. Elas sempre souberam da nossa fraqueza diante da nossa honra, da nossa postura. Tá uma coisa ruim hoje do abuso psicológico, a pressão psicológica. Quando o homem, por exemplo, ele via de regra, ninguém quer ser acionado pela justiça. Aí você é acionado pela justiça por uma pensão socioafetiva de uma criança que não é tua e você mal viu. A destruição, a pressão psicológica em cima do cara durante todo esse processo é muito destrutiva. E ninguém nem tá falando desse assunto, entendeu? O homem ele tá sendo muito pressionado pela sociedade. E se você falar isso, você ainda vira piada por muitas femininas. Ai, coitado, o homem tá sofrendo. Tem uma sem noção que inclusive é humorista, que gosta de fazer piada com isso. Que uma mulher, que eu nem lembro o nome dela, pra falar a verdade, mas ela é até famosa. Tem uma mulher que é... Humorista. Só que não tem graça, cara, vou falar. Não. Não é Giovana? Não, é uma outra. Bruna Luiz. Ela agora faz as piadas, o homem sofre. Então, quer dizer, o homem ele não tem jeito nem a sofrer. Nem a sofrer. O homem ele não sofre. É igual agressão. Você vai denunciar que te agrediram, a polícia ri da sua cara. E tem homem que é agredido. Nossa, tomou um tapa eu nunca fui agredido fisicamente, mas psicologicamente eu já fui, fortemente. Não sei se é estudo oficial, mas dizem que o homem é mais agredido. Não, isso ele é mais morto, inclusive. Crime passional é muito mais morto homem do que mulher. É que eles denunciam menos, você fica sabendo menos. Não, quando o homem é morto, isso não tem como ele tá lá. Mas ele é escondido, eu leio, costumo ler o mapa da violência, isso aí inclusive a mídia não vai falar tanto. Não fala.